Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus deixou claro aqui que os pobres de espíritos, deles são o reino dos céus. E neste vídeo hoje eu quero deixar claro para você quem são os pobres de espírito, porque por muitas vezes essa passagem ela não traz a explicação correta. O que seria os pobres de espírito? Porque agregamos pobreza com dinheiro. E na realidade, nessa passagem, Jesus Cristo não está falando sobre isso. E em um outro vídeo, esse daqui, eu disse que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a face de Deus. E temos que notar que não basta só entrar no reino dos céus, temos que ver a face de Deus. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, mas hoje vamos nos aprofundar nos pobres de espíritos, porque de fato são deles o reino dos céus. Então vamos começar com uma analogia. Vamos ao inverso da pobreza, que seria a riqueza. O que seria uma pessoa, teoricamente, nos dias de hoje, rica de espírito? Uma pessoa que tem muito entendimento intelectual. Aí Jesus já disse que os humildes e os de poucas inteligência nos últimos dias farão prodígios. Eles vão confundir a inteligência, aqueles que são ricos de inteligência. Podemos fazer uma outra analogia também do rico, aquele que é soberbo, acha que não precisa de nada, aquele que é snob, aquele que de fato é rico, e aquele que para ele o dinheiro dele já basta o suficiente, ele não precisa de mais nada, e o próprio intelecto dele, a própria consciência, o conhecimento que ele tem dos fatos já é o suficiente, e dificilmente ele vai entender que ele é pobre de espírito. E vamos aqui neste ponto deixar um pouquinho mais claro. Eu quero trazer para a nossa explicação uma mulher cananeia que ela foi atrás de Jesus, e eu vou dar a minha interpretação aqui, que às vezes foge um pouquinho dos textos bíblicos, porque eu trago para os dias de hoje. A mulher cananeia foi correndo atrás de Jesus e falando assim: mestre, mestre, filho de Davi, mestre, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as escrituras relatam que Jesus continuou andando como se não desse atenção para aquela mulher que vinha atrás dele, rogando por misericórdia, gritando desesperadamente para que o filho de Davi parasse e prestasse atenção no que ela precisava. As escrituras contam que a filha desta mulher cananeia, ela estava na beira da morte, porque ela estava possuída de demônios e que vinha arrasando com a vida desta mulher. Bom, espero que vocês conseguiram se encontrar esta passagem que eu estou dizendo. E num determinado momento, Jesus para e olha para trás, né? E vira para ela. E é neste ponto que parece ser ofensivo quando Jesus chama ela de cachorro. Jesus vira para ela e diz: mulher, é lícito que eu dê as coisas que é santo ou que é santa aos cachorrinhos? Se referindo à mulher como cachorro. Porque os cananeus naquela época, não sei hoje, não me aprofundei, eles eram vistos como
pessoas que não faziam parte da aliança, nem de Abraão, rei Davi e assim por diante, não fazia parte das pessoas que receberiam a promessa do Messias. Só que o mais importante, que o tempo que ficou agregava a ele como pessoas impuras, pessoas indignas, porque eles também eram bárbaros, eles eram cruéis, não que os que faziam parte da aliança fossem justos e santos, tanto que Jesus Cristo várias vezes falaram que aquele povo da aliança teoricamente não merecia fazer parte da aliança. Mas vamos aos fatos. E o povo da aliança chamava os cananeus de cachorro, porque eles eram impuros e perversos. Isso foi passado de gerações, de 100 anos, 200 anos, e aquilo se enraizou no íntimo dos cananeus. E ele se sentiu indigno por ser, de fato, cachorros. Ele se sentiu. E quando aquela mulher começou a correr atrás de Jesus, rogando para que o filho de Davi tivesse misericórdia dela, olha só, ela, no íntimo dela, ela se sentia mesmo indigna, ela se sentia a semelhança como um cachorro, mas ela reconhecia Jesus Cristo como o Messias, porque sabia que o Messias vinha da casa do rei Davi. E os cananeus não se misturavam com o povo da aliança, que no caso seria os judeus. E ela rompeu toda a tradição, todo aquele seu íntimo de inferioridade e se prostrou a buscar Jesus para que ele curasse a filha. Por amor à filha, ela rompeu barreiras. Mas olha só o que Jesus Cristo fez. Essa passagem me toca profundamente. Jesus, quando questionou se as coisas santas de fato poderiam ser dadas aos cachorrinhos, Jesus estava falando que ele veio para pregar sobre o reino aos santos, que não eram tão santos assim, correto? Mas que os cananeus estavam muito longe de ser santos. E a mulher respondeu: mas, Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas do seu Senhor. Estava se referindo que nós, por não entender a magnitude da grandeza de Deus, por não entender que Ele criou o universo sem fins, que Ele me criou não só do pó da terra, Ele criou o pó da terra, Ele criou esse universo, Ele criou o nosso planeta. Somos tão apequenados, tão pobres de espíritos, porque somos arrogantes e não entendemos de fato a grandiosidade de tudo. Os cachorrinhos também comem as migalhas do seu Senhor. Mas quando Jesus Cristo disse se era lícito dar o que era santo aos cães, Jesus Cristo já tinha percebido, Ele é a própria divindade, que aquela mulher já tinha o coração puro. Eu disse do outro, bem-aventurados os puros de coração, porque ela tinha o coração puro. Mas ela tinha um pecado de inferioridade profunda na sua alma, porque ela se sentia indigna. E Jesus Cristo tocou neste ponto quando ele disse: é lícito dar o que é santo aos cachorros? E
aqui na minha humilde observação no século XXI, eu entendo que Jesus tocou na ferida dela e teve que colocar o dedo e fazer isso na ferida, chamando ela de cachorrinho. Mas olha só, cachorrinho nome diminutivo, porque ele não estava querendo ofender e chamar de cães. E ela percebeu que aquele sentimento de inferioridade tinha que desaparecer. E desapareceu. E Jesus disse: vai, será feito conforme a sua vontade. E Jesus continuou: mas o que isso tem a ver com os pobres de espíritos? Pobres de espíritos não são aqueles que não têm entendimento intelectual. Pobres de espíritos não são aqueles que não são afortunados, endinheirados. Não são aqueles que pode comprar o que quer com seu dinheiro. O pobre de espírito é aquele que sabe que quanto mais ele sabe, como o filósofo antigo disse, só sei o que nada sei, mas que na realidade ele estava dizendo que quanto mais sabemos, percebemos que somos apequenados diante da imensidão das coisas que precisamos aprender, e por isso nos tornamos tão apequenados. É este o pobre de espírito. É você saber que estamos numa linha de evolução, que estamos nessa vida mediante a uma passagem. Não vamos entender de tudo e de todas as coisas, porque tem coisas que é lícito saber aos profetas, tem coisas que é lícito saber aos pregadores, tem coisas que é lícito saber às ovelhas, e tem coisas que é lícito saber somente depois dessa vida, quando estaremos de fato diante do nosso reino, diante do trono de Deus. Aí sim comeremos da árvore da vida eterna e comeremos também do fruto do conhecimento, e teremos todos os conhecimentos. Enquanto isso, somos pobres de espírito. Temos que ser mansos, temos que ser obedientes, temos que entender que nem tudo faz sentido. Claro que não. Se você entender, principalmente aquele que é pai e mãe, que já foi filho em algum momento, já foi filho, claro que foi filho, e quando o pai negava alguma coisa, mesmo que o pai explicasse, vou dar um exemplo, quando você queria sair e o seu pai não vai sair, dizia assim, quando seu pai falava vai estudar, quando seu pai falava vai tomar banho, e você ia com o coração amargurado, com lágrima nos olhos, porque você não queria, porque você não entendia por que tinha que ser naquela hora e naquele momento. Isso estamos falando de coisas terrenas. Agora agrega isso ao divindade e à eternidade de nosso Pai Celestial. Por isso que Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele tem eternidades e eternidades de conhecimento na nossa frente. E por isso que muitos que agora eu vou chamar de ignorante porque desconhece de fato a realidade do que se fala. Quando fala que Deus fez aquilo e não deveria ter feito, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não deveria ter destruído, porque existem as guerras, porque nós seres humanos temos que nascer, envelhecer e morrer. Questionamos coisas que o nosso pai terreno é simplesmente para tudo e vai tomar banho. E não aceitamos isso. Por que eu tenho que tomar o banho agora e não depois? Ser pobre de espírito
é você entender que não é a hora de acontecer, não é a hora que você receberá aquilo que você tanto procura, não é a hora das suas bênçãos, mas é a hora de você aguardar, é a hora de você jejuar, é a hora de você orar com mais fervor, é a hora de você fechar os seus olhos e sintonizar os seus olhos e os seus ouvidos com o silêncio que Deus está te dando e ouvir, por mais que pareça irracional, é isso, mas ouvir o silêncio de Deus, porque Ele fala muito mais no silêncio. E se você não estiver apto, com fé suficiente para ouvir o silêncio de Deus, Ele não vai se mostrar a você, e Ele não vai falar fisicamente, e Ele não vai falar em um tom alto que você possa ouvir. Se você primeiro não ir tomar o seu banho, se você não largar tudo e comer a sua refeição, se você não largar tudo e ir estudar agora, porque temos que passar por fases, e esta é uma fase. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e o mais importante, manda esse vídeo para quem precisa ouvir. E diz que há tempo de colher e há tempo de plantar e há tempo de compartilhar esse vídeo. Gostou? Não vai embora sem dar um joinha e sem se inscrever no canal. E tem outros vídeos aqui nessa plataforma com os conteúdos mais ou menos assim, diferente de tudo que você anda vendo por aí. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu vejo você no próximo vídeo.